Boa noite, galera. Esse vídeo aí vai ser um vídeo completamente desmotivador, por assim dizer. Quanto mais o tempo passa, mais eu me torno super pessimista com o que vai acontecer no Brasil e no mundo nesses anos que vem pela frente aí. Quiçá centenas de anos. Como eu sempre venho dizendo em alguns vídeos que eu venho fazendo, que na minha concepção, no meu achar, não adianta, não tem para onde correr, não adianta. Tudo que está acontecendo é para acontecer do jeito que é para acontecer. Primeiro, que eu acredito no ciclo natural da humanidade. Todo mundo sabe que a humanidade, em determinados tempos, em determinadas eras, ocorreram ciclos de vacas gordas e vacas magras. Todo mundo sabe disso. E isso hoje se estende para várias áreas filosóficas. Se a gente for no contexto bíblico, na época do Egito, teve o tempo das vacas magras, das vacas gordas, primeiro, no caso, né, em que o reino do Egito precisou recolher o máximo de cereais, o máximo de mantimentos durante 7 anos, que seriam as vacas gordas, usufruíram daquilo e guardaram e economizaram para que eles pudessem passar os outros 7 anos de vacas magras, ou seja, de escassez, pura escassez. E durante os séculos, os milênios e as centenas de milhares de anos que o mundo vem gerando pessoas, e as pessoas vão povoando a Terra, a gente pode avaliar que em tempos e tempos acontece esse tipo de coisas. Em tempos e tempos acontece o período da vaca gorda, o período da vaca magra, o período da vaca gorda, o período da vaca magra. Se a gente for olhar por agora, o que a gente está vivendo agora que eu digo não nesse exato momento, mas na era moderna, das guerras para cá, da Primeira Guerra, Segunda Guerra para cá, do descobrimento do Brasil e tal, a gente vai perceber que esse ciclo foi acontecendo. Houve o ciclo em que o reino de Portugal era um reino super rico, passou por milhares de anos, por muitos anos nessa forma, até que chegou um imperador que era contrário, que era adversário de Portugal, e aí assim começou a guerra, e aí Portugal entrou numa vaca magra. Vieram para o Brasil, descobriram o Brasil passou por um período mais ou menos em que os europeus estavam vindo aqui, povoando, dizendo que queriam fazer o bem e tal, e no final as coisas começaram a desandar e eles começaram a fazer o programa de escravidão. Eu estou dando um resumo aí para que a gente possa entender o porquê que eu acho que nada que a gente faça vai mudar a situação que está vivendo, principalmente o Brasil. Mas a partir daí, desse momento em que as pessoas, por algum motivo ideológico, enfim, decidiram que os reinados, aquela era colonial, elas deveriam ser extinta, e aí começaram a surgir os movimentos de guerrilha, os movimentos para destruir aquele movimento monárquico, e de fato conseguiram destruir na maior parte do mundo. Hoje em dia não existe mais o reinado, não existe mais reis nem rainhas, só uma figura estática que é só mesmo para poder fazer a média dentro dos seus povos, né? E a gente, percebendo isso nesse ciclo da humanidade, que é sempre altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, e toda regra de narrativa, de tudo tem altos e baixos, tem que ter altos e baixos. Quem é escritor sabe muito bem que para que um livro ele seja lido e vire best-seller, ele tem que ter esses pontos de altos e baixos muito bem informado, para que as pessoas se sintam o tempo todo motivados a tentar descobrir o que vai acontecer depois. E o Brasil passou por um período, um perrengue terrível, desde a era
Finalizou, vou adiantar logo. Finalizou o reinado lá de Dom Pedro, finalizou, entrou na Era Comum aqui. Pronto. E aí, os presidentes que nós tivemos, todos eles, sempre tentaram tirar o máximo das pessoas, tentaram tirar o máximo em benefício próprio das pessoas. Foi rodando. Teve a Segunda Guerra, por influência dos países europeus em que queriam implantar o comunismo. Enfim, esse negócio não quero entrar agora, mas enfim, queriam implantar o comunismo. O Brasil foi influenciado por isso. Getúlio Vargas entrou como um ditador, criou várias leis que, entre aspas, tem pessoas hoje saudosistas que acham que ele melhorou o país nessa época. Depois ele foi deposto, saiu, se matou e tal. E vem caminhando até 88. Teve a Constituição de 88, em que todo mundo achava que o Brasil ia mudar. E o Brasil não mudou. Fizeram uma Constituição completamente maluca. Benefício para todo mundo. E de onde vai tirar esses benefícios? Dos que trabalham, da população, do povo. E aqueles que dominavam a máquina sempre esteve lá e sempre vão estar lá. Se a gente parar para perceber, existem famílias hoje no poder da política, que é o que governa a gente, desde a época de Dom Pedro I. Existem pessoas na política hoje que as famílias estão desde esse tempo. E aí o que acontece é o seguinte, é que o ciclo natural é que aconteça esses altos e baixos. O Brasil não é diferente. O Brasil, por ser um país pobre, sofre muito mais com esses altos e baixos. As pessoas que entram no poder, elas, de alguma forma, de uma forma ou outra, elas precisam se adaptar ao regime que é implantado dentro da política. E aí muitas delas, sei lá, 100% delas, vamos dizer assim, adere a esse sistema, começam a fazer parte dele, e no momento em que a gente acha que nós estamos vivendo uma boa época, uma boa era, um bom momento, de uma hora para outra, as coisas viram e se tornam piores do que eram antes. A gente vê agora no nosso momento, no nosso atual momento, no Brasil, no mundo também está acontecendo isso. Os governos de esquerda, com aquela narrativa de benefício, de isso, de dar aquilo para os pobres e tal, tomaram o poder, ficaram durante um tempo, as pessoas não viram nenhum tipo de proveito, tiraram essas pessoas, colocaram outras pessoas com outras ideologias, as coisas também não deram certo, e assim vai o ciclo, perpetuando para sempre. O que acontece é o seguinte, que a gente, dentro dessa máquina que não vai fazer de jeito nenhum nada que beneficie a grande população, porque se quiser, consegue, mas eles não querem. Dentro dessa máquina, sempre quem sofre é aqueles que dão um voto de confiança para essas pessoas que estão lá que se dizem estar lá para poder nos ajudar. E o grande problema disso tudo é que nós estamos acostumados a dar sempre o nosso voto de confiança a essas pessoas. A gente confia demais nessas pessoas. Termina que pessoas mal instruídas se tornam terra fértil para demagogos de plantão. E aí o que acontece é que um momento que você está vivendo de escassez, mas que você está batalhando para crescer, mas você está ansioso para que aquilo mude depressa. Aí vem um demagogo de plantão, diz um monte de coisa que você quer ouvir, e aí você fala assim, então vou botar esse cara aí, que esse cara aí vai mudar minha vida. E aí a gente coloca ele e ele não faz nada, e o ciclo se repete. Uma grande gangorra, né? O Brasil é uma grande gangorra. Sempre, nunca vira uma roda gigante. O Brasil sempre sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E existem pessoas
que estão acostumadas com isso, passa esse costume de geração em geração, os filhos deles vão estar acostumados também, porque vão crescer dentro desse regime, então vão estar acostumados, e vai perpetuar para sempre esse nosso desânimo desses altos e baixos que acontecem no mundo e no Brasil. As pessoas no Brasil, elas se acostumaram com a escassez. As pessoas, elas foram doutrinadas a acreditar que o dinheiro, ser rico, é ruim. Isso não é só pelos políticos, não. Aí a gente tira um pouco a área política, porque isso é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente dizer que é os políticos que fazem isso. Porque se a gente parar para analisar, essa ideia da escassez, ela vem também da religião. A maioria das religiões, a religião cristã, a religião, os católicos, a maioria das religiões, elas pregam essa escassez. Elas sempre dizem para os fiéis dela, daquela religião, os seguidores dela, que os ricos são ruins, que ter dinheiro é ruim, que Jesus Cristo era pobre, e faz aquela salada de fruta e você termina trocando alhos por bugalhos, que não tem nada a ver. Porque a prosperidade, ela não tem nada a ver com caráter. Você pode ser um cara rico e você ser um cara íntegro. E você pode ser um cara pobre e ser um cara ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é que no sistema que foi criado no Brasil, a maioria das pessoas que ficam milionárias, que ficam ricas, e saem da pobreza e conseguem virar aquele ciclo de vai e vem e conseguem entrar numa área mais próspera da vida, geralmente conquistou isso fazendo coisas erradas. E dando o exemplo das religiões e dando o exemplo da política, quem está embaixo sempre vai olhar aquilo ali como exemplo e vai ter aquilo ali como algo ruim. Então quer dizer que fulaninho era pobre, virou político, ficou rico e não faz nada pela gente e é ladrão e foi preso e tal, e tal, e tal. Isso fica um exemplo pra gente assim. E isso durante gerações e gerações e gerações, nós fomos doutrinados a que ser rico é ruim. E a prova disso é que quem mais fala sobre isso hoje em dia, na atualidade, são os políticos, principalmente ligados às vertentes de esquerda, que são mais assistencialistas. Eles sempre botam a culpa nos milionários, nos ricos e tal, e tal, e tal, sendo que eles próprios são ricos e milionários. Então é uma contradição que nós não prestamos atenção. E aí ele chega na época de campanha, ele chega lá com a roupa toda rasgada, chega lá andando de Fusca, andando com carro velho, falando que os ricos, que não sei o quê, que nós vamos taxar os ricos, que nós vamos isso, que nós vamos aquilo. E aí os pobres, com um sentimento de vingança, né? Porque o sentimento que o pobre tem com os ricos que estão foguetando a vida deles é o sentimento de vingança. E aí os pobres com sentimento de vingança dá crédito a essas pessoas. Entendeu? Sendo que os ricos e milionários que são empresários que empregam essas pessoas que são pobres, eles são castigados e discriminados pela classe política, as quais dão os benefícios a eles mesmos. Então você vê que é só uma jogada política, porque eles se beneficiam disso também, entendeu? A gente vê um governo que fala mal dos bancos, mas foi quem deu mais dinheiro aos bancos. Isso é histórico, isso aí tá na internet, todo mundo pode ver. Então, tirando essa conclusão, eu percebo que, e eu acho que não só eu que percebo isso, mas uma grande parte das pessoas, principalmente as pessoas que estão começando a abrir a mente agora para esse negócio de ideologia política, e ficam atrás, os caras ficam atrás de fulano e de ciclano, faz festa, bandeirinha, que nem fosse time de futebol. Uma parte dessas pessoas estão entendendo que isso não vai mudar a vida delas. Elas precisam simplesmente que o Estado seja mínimo na vida delas. Enquanto que o Estado tenta, de todas as formas, propaganda e tudo, incutir na cabeça dela que só ele pode dar a boa vida a essas pessoas. E essas pessoas nunca evoluem. Nunca evoluem. Eu era criança
nasci em 81, eu era criança, já existia esses mesmos problemas que estão existindo hoje, 40 anos depois, 43 anos depois, os mesmos problemas, idênticos, e as falas dos políticos são as mesmas. Idêntico, idêntico, idêntico. Não muda nada. Isso prova de que tudo isso que nós estamos passando faz parte de um ciclo natural do mundo que não vai mudar. A única forma de mudar é se por um acaso, que eu acho que não vai acontecer, mas se por um acaso a população mudar o seu conceito sobre o que é riqueza, sobre o que é prosperidade, sobre o que é uma pessoa honesta. Porque para mim é inadmissível uma pessoa criticar o ladrão e votar em políticos que roubaram e são comprovados e foram presos e saiu na mídia. Isso para mim, é inadmissível. Faz com que essa roda gigante que nunca sai do meio do giro continue virando um pêndulo, fazendo com que o ciclo das vacas magras e gordas sempre venham à tona de tempos em tempos, de anos, de décadas em décadas, de anos em anos em anos, e centenas de anos, enfim. E a gente nunca vai sair dessa, infelizmente. Isso é só uma reflexão banal aí que eu tive agora, que ia fazer um vídeo sobre outra coisa, mas eu tive essa reflexão agora. E é bom fazer esse tipo de reflexão justamente nessa época do ano. Nessa época do ano, não. Nessa época do mês, que é o mês em que as pessoas receberam dinheiro, final de mês, que as pessoas receberam dinheiro e quando vai fazer a compra no mercado, percebe que hoje elas estão comprando menos do que ontem. Sendo que ontem elas estavam, logicamente, ontem elas estavam vivendo um período melhor do que hoje. Aí amanhã elas vão viver um período melhor e depois vão viver um período pior, depois um melhor, depois um pior, depois um melhor, depois um pior. E o ciclo se repete e nunca vai findar. Logicamente, nós temos um pouco de culpa porque votamos sempre nos caras que querem nos destruir para continuar no poder. É só ver o que está acontecendo na política aí. Entendeu? Valeu, galera. Só uma reflexão. Quem gostou do vídeo aí pode dar um like, curtir, se inscrever no canal. Quem não gostou também, só critica. Entendeu? Falou.